Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós estávamos, não como o padre já continuou o catecismo em outro lugar, nós estávamos lá no quarto mandamento, depois vamos postar, os senhores ouvem, e o padre parou, talvez na 405, não, esse eu vi, 406. Em todo caso, se repetir, não custa nada. 406. O que é a sociedade civil? A sociedade civil é a reunião de muitas famílias dependentes da autoridade de um chefe para se auxiliarem reciprocamente e conseguir um mútuo aperfeiçoamento e a felicidade temporal. No quarto mandamento, já vimos dos pais, dos deveres dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, mas como o quarto mandamento legisla não só os indivíduos, o pai e a mãe, legisla a sociedade familiar, porque a família é uma sociedade, é uma pequena sociedade, em que o pai é a cabeça, a mãe o pescoço e os filhos um membro daquela sociedade. E os membros são governados pela cabeça e pelo pescoço. Por isso, primeiro Deus aponta a honra que devemos a nossos pais, depois as obrigações nossas para com eles, que é obedecer-lhes em tudo que não seja pecado, e depois as obrigações da cabeça e do pescoço para com esses membros. Mas agora estamos vendo que essa agrupação de pessoas é uma sociedade. E aí o que acontece? Essa sociedade está submissa à igreja, porque somos batizados, e ao Estado civil. Por isso o católico não é anarquista. Nós temos que pagar os impostos, nós temos que obedecer às leis civis justas, obviamente, e respeitar a ordem quando o Estado tenta pôr uma ordem social, devemos observá-la. Porque a autoridade dos governantes civis também vem de Deus e nós devemos honrar aquela autoridade enquanto autoridade. Não quer dizer que eu vou fazer todas as estupidezes que esses homens mandam, hein? É porque nós não vamos perder a sensatez. Da mesma forma que não se obedece o que um pai e uma mãe mandar que for pecado, da mesma forma um batizado não obedece às leis civis que sejam injustas, porque são pecados, certo? De onde vem para a sociedade civil a autoridade que governa? A autoridade que governa a sociedade civil vem de Deus, que a quer constituída para o bem comum. Então, as famílias agrupadas, elas constituem a sociedade civil. Mas como as famílias são as sociedades imperfeitas, isso quer dizer que uma família em si mesmo, ela não pode satisfazer todas as suas necessidades. Nós precisamos da sociedade civil e de um governante que mantenha a ordem de todas essas famílias, no bairro, na cidade, no estado e na nação. Por isso foram postos governantes. Aqui eu não vou entrar em regimes de monarquia e de república, mas porque é possível uma república decente? Sim, se Deus fizer um milagre é possível. A monarquia, por natureza, veio do altar de Deus, e a república moderna, por princípio, veio lá do quinto dos infernos, veio pela maçonaria. Então ela veio trazer o quê? O governo do povo que dá poder para o governante. Aí vem a democracia e todas as mazelas que conhecemos em nossas próprias peles. Agora o rei, não, ele reina por Deus. Por isso não é o povo que escolhe, a família e é ungido pela igreja, para mostrar que vem de Deus o seu cetro e sua coroa. Mas isso é só um comentário, não estou angariando ninguém para a monarquia. Totalmente despretensioso meu comentário, é só uma constatação de fatos. Mas em todo caso, o senhor presidente, ele representa uma autoridade de Deus nessa nação, seja ele quem for. Uns não parecem representar Deus, tanto pela sua cor vermelha comunista e pela seu esquerdismo. Mas olha, a direita de hoje é sionista, hein? Pró-protestantismo só muda a cor, mas estão baixo a mesma chefia que é o espírito das trevas. Em todo caso, é uma autoridade constituída legitimamente. Então nós devemos o quê? Rezar por eles. Isso sim.
Agora, infelizmente, por isso eles são falidos por princípio, como eles querem representar o povo, é a mesma coisa que os pais representassem os filhos. É um absurdo. Então, como eles querem representar o povo, eles são o que são. E o povo é o que é, porque não tem quem, nesta coisa informe, modele alguma coisa decente. Mas, em todo caso, o princípio é o seguinte: a autoridade civil, o princípio de sua autoridade é o poder de Deus, não é do povo. Assim que aos que gostam da democracia, percebam que isso não é conforme o espírito católico, hein? Vai contra a Sagrada Escritura e o ensinamento constante da Igreja. E só para pôr um ponto nessa questão, a República é tão satânica, tão maçônica, que o único presidente digno de respeito e veneração se chama Garcia Moreno. Ele morreu mártir. É o único presidente que alguém pode um dia ir ao túmulo, se ajoelhar e repousar os beiços piedosos baixo aquela lápide, hein? Mas por que ele foi mártir? Justamente por ele não aceitar as ideias maçônicas no governo ao Equador. Agora os outros, hein, nenhum. Com o terço na mão, com os joelhos dobrados diante do altar, todos eles foram vendidos aos princípios da maçonaria e de todas as outras mazelas que isso também que trabalham para esta associação infernal. A obrigação de respeitar a autoridade que governa a sociedade civil e de lhe prestar obediência, aí responde o catecismo: sim, todos os que pertencem à sociedade civil têm obrigação de respeitar a autoridade e de lhe obedecer, porque esta autoridade vem de Deus e porque assim o exige o bem comum. Por isso, nós, da mesma forma que estamos obrigados a rezar e honrar nossos pais, nós devemos honrar e respeitar as autoridades civis. O grande problema é que elas não se dão respeito, hein? Antigamente eram pessoas sérias, que estudaram alguma coisa, que tinham noção pelo menos do que é ser um prefeito. Hoje eles nem sabem o que é isso, um vereador, pior ainda, e outras classes de autoridades por aí, mas o respeito se dá por um princípio de educação e por um princípio de virtude católica. Nós sabemos que são pessoas iníquas, devemos rezar por sua conversão, e quando rezamos contra os inimigos da igreja, eles são atingidos também, mas enquanto autoridade devemos respeitar. Respeitar não quer dizer amém e aleluia a tudo que eles mandarem, não. Mas é frear esse espírito de anarquista, hein? Porque nós achamos, esses governantes são malignos. Sim, todos são malignos. Então eu vou virar um anarquista. Não, ele é o nosso governante, infelizmente. E temos que rezar por essa gente. Não custa nada. Umas ave-marias por aí. E o bem comum exige, porque se cada um começa a respeitar a autoridade, aí então a autoridade fica somente um governador de papelão. É verdade que na prática é de papelão, hein? É como foi o povo que colocou, o povo tem um péssimo gosto, coloca sempre os piores, aí nós vemos, é difícil, vou ter que rezar por esse que é a escória da massa que elegeu. Sim, porque os nossos infelizes pecados clamam por esse justo castigo. Então é beijar a chibata que nos flagela. É isso, hein? Infelizmente é assim. Devem respeitar-se todas as leis que são impostas pela autoridade civil? Aí responde o catecismo: deve-se respeitar-se todas as leis que a autoridade civil impõe, desde que, há uma condicional aqui, que não sejam contrárias à lei de Deus, pois esta é a lei esta é a ordem, e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vou lhes dar um exemplo. O Estado pode obrigar impostos. É justo. Sempre foi assim. E um exemplo que Nosso Senhor nos dá, quando ele teve que pagar o imposto dele de São Pedro, ele mandou São Pedro jogar a rede, ia pegar um peixe, abrir o peixe, ia ter 2 moedas do imposto dele e de São Pedro. E assim São Pedro fez e achou o peixe. Bom, para pagar todos os impostos de hoje, nós precisamos pescar muito. São exorbitantes os impostos, hein? Você compra uma vela, tem imposto por detrás, e o fósforo mais ainda. Então, o que acontece? Há uma injustiça, mas por princípio, não podemos andar sonegando impostos por aí, hein?
E o católico acha que pode. Bom, existe uma carga imensa de impostos, depois podemos conversar privadamente a respeito, mas só que por princípio não é assim, o pedir imposto por princípio não é injusto, mas a quantidade de impostos que pagamos nesse país sim é injusta. E depois a própria autoridade que cobra tantos, eles tapam os olhos desse jeito, não veem que muitos estão sonegando. Mas só que um católico, por princípio, tem que pagar os impostos justos. E os que não são justos, se ele conseguir se esquivar, se esquive. Mas lembremos-nos, que temos que pagar nossos impostos. É uma questão de justiça, porque o dever de um cidadão é pagar os seus impostos. E agora tem outras coisas do Estado. Aqui nós vemos, por exemplo, a questão das leis de maioridade, isso se respeita. Depois, algumas proibições que o senhor governante pode colocar aos seus súbditos. Pode. Agora, ele não pode proibir práticas da lei de Deus. E quando ele favorece coisas contra a lei de Deus, a nossa obediência cessa. Se nos mandar, por exemplo, trabalhar para uma campanha abortista, nós não fazemos. Por quê? Vamos violar o mandamento de Deus que proíbe matar o inocente. Se vai, não sei, favorecer a entrada de sectários na cidade, nós aí não, tampouco. E etc. Tudo que for contra a lei de Deus, nós não obedecemos. Mas não é porque somos desobedientes, é porque não se pode obedecer uma coisa que vai em contra de Deus. Isso é óbvio, é simples. Caso contrário, se obedece todas as outras leis. Então, o que eu posso não obedecer? Aquilo que ofenda diretamente a lei de Deus Nosso Senhor. Se não ofende, eu obedeço. Assim, simples assim. Além do respeito e da obediência às leis impostas pela autoridade, os que formam parte da sociedade civil têm outros deveres? Aí o catecismo vai dizer, sim, além da obrigação de respeitar e obedecer às leis, tem o dever de viver em harmonia e procurar, segundo as suas possibilidades, que a sociedade seja virtuosa, pacífica, ordenada e próspera para o proveito comum com vistas à salvação eterna dos indivíduos. Então Deus nos pôs numa sociedade civil e numa sociedade sobrenatural que é a Santa Igreja. Nós temos então a dita de pertencer a duas sociedades. Então pertencer à Igreja, nós não somos inimigos da pátria. Isso daí, sabe quem é inimigo da pátria? O mórmon, aqueles que andam com a plaquinha de plástico aqui, eles são inimigos da pátria, porque eles vêm implantar um reino de Jesus Cristo que apareceu nos Estados Unidos, que é a nova Terra Santa que existe na face da Terra. Não? Eles são inimigos do Brasil, hein? Todo mórmon curva seu joelho e beija a bandeira sagrada dos Estados Unidos, hein? É um espírito estadunidense imposto, uma religião de plástico frita igual o McDonald's, hein? Mesma coisa. Agora, os testemunhos de Jeová são inimigos da pátria porque eles não servem o exército, dizem que só serve o exército de Deus. Em realidade, serve o exército do diabo, hein? Porque nosso Senhor nunca impediu de ninguém servir o exército. E os nossos mártires estavam a serviço do imperador que cortava as nossas cabeças. Mas servia a quem? Ao imperador como senhor do Estado e não como arrancador de cabeça de católicos. Então se tem essa distinção. O Estado tem que ter um exército. E um homem digno desse nome tem que ter a honra de servir o seu país, hein? Vou falar, Padre, está abaixo da maçonaria. Sim, porque os católicos recuaram e ficou um espaço muito amplo para a maçonaria implantar o reino de Satanás lá. Mas nós devíamos ter grande zelo e respeito pelas ordens, pelas forças militares, hein? E uma dita de poder estar ou na marinha, ou no exército, ou aeronáutica, e poder servir o país, seja por alguns anos, e quem sai de lá ainda sai com alguma disciplina. Alguma sai, ou às vezes um pouquinho mais, porque ainda existe, aqui no Brasil ainda é possível. Então, por exemplo, isso é um dever e devia ser uma honra de um homem poder servir o seu país e não esperar a reservista. Quem espera a reservista normalmente é porque, bom, está acostumado a acordar meio-dia, quando a mãe queima o arroz e faz fumaça, acorda o filho. É espírito vil. E teríamos menos presidiários se passassem pelo exército. Lá o que as mães não fizeram, eles conseguiam fazer, hein? Até endireitar. Se não endireita com a graça, vai ser com a vara afiada. Mas
A honra que isso tem se perdeu. É verdade que as forças também estão vis, há um aviltamento dessas coisas, mas nós devíamos ter grande honra por amor à pátria de estar lá e colocar a ordem, porque a nossa religião não se opõe às forças, nem às armas, nem às espadas e nem aos escudos. Pelo contrário, nobiliza e blinda todas essas coisas a serviço da justiça. Então, queridas almas, aqui fala depois, procurando segundo as suas possibilidades, que a sociedade seja virtuosa. Aí o que vai acontecer? Outrora existia a virtude natural, a honestidade, o nome. Hoje em dia nem isso existe mais. Então, quando as pessoas são fiéis à religião, elas conseguem fazer repercutir na sociedade uma luz no meio das trevas. Isso é apostolado. É melhor do que a gente fazer no seu discurso. Sim, porque as pessoas vendo a virtude, que não é uma lenda, um conto de fadas, é uma coisa real que caminha pela rua, então nós iluminamos as trevas. Por isso nosso Senhor disse, para que vendo vossas boas obras, glorifique ao Pai que está nos céus, o Pai que está nos céus. Então é isso. Então o católico tem que fazer brilhar na sociedade civil o que ele pediu de joelhos aos pés do altar. Então nós vemos que a nossa religião não é inimiga da pátria. Pelo contrário, ela realça o amor à pátria e eleva e dignifica, porque esse amor une a Deus, que Deus nos plantou numa pátria. Eu aqui, somente para concluir o quarto mandamento, vou lembrar algumas coisas que faz parte do amor à pátria. Nenhum brasileiro fora das Copas do Mundo tem uma bandeira do Brasil. E os que têm, usam de toalha. Eu já vi uma bandeira do Brasil de tapete. É verdade que é da República, hein? Mas se eu tenho o meu país que é representado com aquela bandeira de tapete, para limpar os pés de entrada, aonde está o amor ao meu país? Não coloco nem a foto dos Beatles para limpar os pés, hein? E seria digno disso. Mas está num quadrinho que às vezes recebe sensações e lágrimas de saudade. Mas a bandeira da nação, onde Deus nos plantou, está ali. Roupas íntimas. Desculpe a vileza, mas tenho que falar, porque se não falamos, as pessoas, o bom senso está ausente, então temos que ser detalhista. É absurdo. Da mesma forma que não é muito piedoso ter camiseta dos santos, porque os santos não foram para estar em camisa, em pano de prato, e existe isso, hein? É absurdo. A Aparecida vende pano de prato. Você vai secar o prato com o rosto de Nossa Senhora. Eu não consigo entender isso. Pode ser um problema do padre, hein? A Silvia tem. Pode falar. Está doido? Não denuncie. Quem aponta, o senhor tem meias de São Pedro. Não faça uma coisa dessa. A bandeira do Brasil não é para estar num tapete, numa roupa íntima, numa camiseta, tampouco. Isso daí foi o futebol que deixou vir o símbolo da nação. Mas tem uma bandeira do Brasil, seja do Brasil que Deus plantou, que é uma monarquia, depois posso estar dando uma bênção. Ou, bom, a da República, já que infelizmente, hoje isso é o que temos e, bom, serve para que façamos penitência e Deus tenha piedade dessa nação. Mas tenhamos uma bandeira do Brasil, hein? Depois, cantar os hinos. São todos eles malignos? Não todos. Mas não é possível que um brasileiro não saiba o hino do seu país. Eu não sei, nas escolas antes tinha no última capa, contracapa em realidade do livro, em 2 colunas. Todas as cartilhas tinham. Acho que nem hoje deve estar usando coisas eletrônicas. Ninguém sabe, hein? É infeliz o hino da República, assim, é muito estranho, mas é o que nós temos, devemos saber. Depois das festas pátrias, o 7 de setembro, não um feriado para a gente acordar meio-dia. Aconteceu uma coisa, foi o dia que o Brasil foi parido, nasceu do útero de Portugal. Deu dores de parto, mas saiu essa monstruosidade de nação. Então nós devíamos saber disso e rezar o anjo da guarda do Brasil, que ele tem um anjo da guarda. Depois a festa de Nossa Senhora Aparecida, não é dia das crianças, hein? Lamento. Acabou o presente, dia das crianças. É dia de Nossa Senhora Aparecida. Então, o dia que nós devemos rezar pelo Brasil, fazer uma novena para esse dia, antes desse dia Nossa Senhora, e se preparar. E depois temos outras datas pátrias. Outra coisa, o brasileiro, ele carece desse espírito que se chama o quê? Patriótico. É um amor à pátria na medida que Deus nos deu
este lugar para que plantados aqui possamos frutificar nesse solo. Então não existe isso. Outros países vizinhos têm e tem o excesso deste amor que vira nacionalismo, que isso é uma coisa ruim. Isso também, o Brasil está tão longe do amor pátrio que nem cai no outro extremo. Existe um ódio, hein? E muitas vezes, quantos brasileiros amaldiçoam esse solo, por isso fica pior, hein? Ninguém reza, ninguém faz nada pelo Brasil e tem até vergonha de ser brasileiro. Tem coisas piores, hein, que ser brasileiro. Então vamos olhar para o mais vil e ver que não somos tanto. E ter um grande amor e respeito, e isso está dentro do 4º mandamento. Assim que quem não tem amor pátrio está pecando contra o 4º mandamento da lei de Deus. E quando a bandeira vira uma roupa íntima, ou um tapete, ou um pano de prato, falta esse espírito de piedade para com a nação. E isso também ofensivo a Deus. E a santa que está no pano de prato da Dona Silvia, faça um quadro com seus panos de prato e deixa na cozinha para a senhora não queimar o arroz. Amém, então. Conclua-se, então, aqui o 4º mandamento. Então, em resumo, são as nossas obrigações de filhos para com nossos pais, os deveres de nossos pais para conosco e o nosso amor para com a pátria. E aí vem, então, o governo civil, que tudo isso foi Deus que estabeleceu, em sua ordem, em seu lugar, e cada um com suas obrigações e deveres, e o direito também, mas que surge dos seus deveres, hein?